Santa Rita de Cássia é conhecida em todo o mundo como a Santa das Causas Impossíveis. Sua fama atravessa os séculos por um motivo que vai muito além dos milagres que lhe são atribuídos. Ela viveu cada fase da vida humana: solteira, esposa, mãe, viúva e religiosa, enfrentando as trevas mais profundas da alma humana e emergindo como uma luz inabalável de fé. Por isso, qualquer pessoa, independentemente de sua situação, pode encontrar nela não apenas um exemplo, mas uma aliada poderosa nas horas mais desesperadoras. Tudo começou no ano de 1381, no vilarejo de Rocaporena, nas montanhas geladas do norte da Itália. Ali vivia um casal que havia perdido a esperança. Antônio Mancini e Amata Ferri eram conhecidos por sua caridade extraordinária e por um dom raro. Conseguiam reconduzir os piores pecadores à confissão apenas com palavras doces, sem jamais causar constrangimento. Numa época em que a vingança era considerada um direito de honra, a temida vendetta italiana que banhava as ruas de sangue, este casal era lembrado como os pacificadores de Jesus Cristo. Mas havia uma sombra sombria sobre suas vidas. O dom da paternidade e da maternidade nunca chegava. Durante 12 longos anos, eles esperaram por um milagre que parecia nunca vir. 12 anos de orações umedecidas por lágrimas, de esperanças que morriam a cada mês, de questionamentos silenciosos sobre os desígnios de Deus. Entre súplicas desesperadas e momentos de desalento profundo, pediram incessantemente a graça de ter um filho. E então, quando já haviam quase desistido, suas súplicas foram atendidas de forma extraordinária. Por volta de 1381, Amata deu à luz uma menina que recebeu o nome de Margherita Lotte. A criança, que passou a ser chamada carinhosamente de Rita, foi batizada 4 dias depois na igreja de Santa Maria. Após a solenidade de seu batismo, Rita foi deixada para dormir em seu berço simples de madeira. Quando seus pais foram observá-la naquela primeira noite, presenciaram algo que jamais esqueceriam. Abelhas brancas, criaturas que não deveriam existir na natureza, voavam ao redor da criança adormecida, pousando delicadamente sobre seus lábios rosados, como se depositassem mel celestial. Não era uma visão comum. Era um presságio de que aquela criança carregaria em si a doçura divina, mas também provaria do amargo cálice do sofrimento. Em outra versão desta história sobrenatural, o episódio teria acontecido alguns meses depois, quando os pais trabalhavam no campo sob o sol escaldante. Rita havia sido colocada em uma cesta à sombra de uma árvore antiga. Um camponês que havia ferido gravemente a mão corria desesperado para Cássia em busca de ajuda médica. Ao ver a cena das abelhas brancas, tentou espantá-las, temendo que machucassem a criança. Mas ao balançar os braços sobre o berço, algo impossível aconteceu. A ferida profunda em sua mão cicatrizou completamente, deixando apenas uma pele lisa e renovada. Os pais de Rita eram católicos exemplares e se tornaram grandes catequistas da região. Rita aprendeu desde pequena os princípios cristãos mais profundos, mostrando-se uma criança extraordinariamente caridosa, alegre, mas com uma devoção intensa à paixão de Cristo que impressionava a todos. Mesmo na infância já demonstrava sinais claros de vocação à vida religiosa. Vestia-se com modéstia quase austera, praticava jejuns que preocupavam os pais e visitava o Santíssimo Sacramento com uma frequência que beirava a obsessão espiritual. Também ajudava os pais nas tarefas mais pesadas da casa, sempre com um sorriso que escondia uma alma já tocada pelo sofrimento místico. Desejando fortalecer ainda mais sua vida espiritual, que já parecia pertencer a outro mundo, pediu aos pais um cantinho reservado exclusivamente para a oração. Concederam-lhe então o aposento mais isolado e sombrio da residência, onde ela se recolhia em contemplações tão profundas que às vezes parecia em transe. Foi nesse pequeno quarto frio e austero que sua espiritualidade se enraizou com uma força que assustava até mesmo seus pais piedosos. Ali, entre as paredes de pedra e um crucifixo rústico, Rita estabeleceu um relacionamento íntimo com o sofrimento de Cristo, que marcaria para sempre sua trajetória. Conforme os costumes inflexíveis da época, e já avançados em idade, os pais de Rita providenciaram-lhe um casamento para assegurar seu futuro material. Era uma prática comum, mas que se tornaria o primeiro grande calvário da jovem.
Apesar do profundo anseio de seguir a vida religiosa que queimava em seu peito como fogo sagrado, ela aceitou obedientemente unir-se a Paolo Mancini, oficial comandante da guarnição de Collegiacone. Paulo era um homem de temperamento explosivo e violento, conhecido em toda a região pelo apelido que o definia perfeitamente, Fiero Leone, leão orgulhoso. Sua reputação era sombria, resolvia conflitos com punhos e espada, tinha um gênio incontrolável e tratava as pessoas ao seu redor, especialmente as mulheres, com uma brutalidade que era aceita como normal naquela sociedade patriarcal e brutal. Assim teve início o verdadeiro martírio de Rita. O casamento, que deveria ser fonte de alegria e companheirismo, transformou-se numa prisão diária de humilhações e sofrimentos. Em meio a lágrimas que molhavam o travesseiro todas as noites e provações que testavam os limites de sua resistência emocional, ela suportava tudo com uma mansidão que impressionava até mesmo as vizinhas mais endurecidas. Rita jamais reclamava publicamente, jamais expunha as feridas invisíveis que Paolo abria em sua alma dia após dia. Sustentada apenas por uma fé que parecia inabalável, oferecia suas dores em união ao sofrimento de Cristo crucificado, transformando cada humilhação numa oferenda silenciosa ao céu. Suas lágrimas perseverantes e orações constantes, elevadas nas madrugadas frias enquanto Paolo dormia pesadamente, finalmente deram fruto. Diversos biógrafos relatam que, gradualmente, como se uma força invisível estivesse agindo sobre ele, o caráter brutal de Paolo foi sendo profundamente transformado. A violência deu lugar à reflexão. A brutalidade cedeu espaço para momentos de ternura inesperada. A esse sinal miraculoso de mudança, somou-se a alegria indescritível do nascimento dos dois filhos do casal, Andácono Antônio e Paolo Maria. Crianças que trouxeram luz àquela casa, antes marcada pelo medo e pela tensão. Pareciam finalmente tempos de paz e renovada esperança. Rita acreditava que suas orações haviam sido plenamente atendidas e que uma nova fase de felicidade familiar estava começando. No entanto, o pecado jamais deixa de cobrar seu preço na vida humana. E na trajetória de Rita, foi justamente quando ela mais precisava de estabilidade emocional que o destino revelou sua face mais cruel. Na trajetória de Rita, foi a dedicada esposa e mãe quem precisou abrir mão de sua maior riqueza espiritual, a paz. Ainda na juventude promissora, Rita enfrentou o peso esmagador da perda. Pouco após seu casamento ter encontrado equilíbrio, seus pais amados faleceram quase simultaneamente, deixando-a órfã e sem o apoio emocional que sempre fora seu porto seguro. A dor da ausência deles era como uma ferida aberta que não cicatrizava. Algum tempo depois, mesmo com toda a mudança aparente de conduta, Paolo foi brutalmente assassinado por vingança. Homens que não haviam superado antigas inimizades decidiram que era chegada a hora de acertar contas com o passado violento dele. Numa emboscada covarde, tiraram-lhe a vida quando ele menos esperava, deixando Rita viúva aos 30 anos de idade. Apesar de ter perdoado publicamente os responsáveis pela morte do marido, gesto que causou espanto em toda a comunidade acostumada com vinganças sangrentas. Seus filhos, ainda jovens e influenciados pelos tios paternos sedentos de retaliação, juraram solenemente vingar o pai. O ódio havia sido plantado em seus corações jovens como uma semente maldita. Diante desse propósito terrível que poderia condenar as almas de seus filhos ao pecado mortal, Rita, com uma coragem que beirava o heroísmo e uma fé inabalável, tomou uma decisão que poucos compreenderiam. Prostrou-se diante do altar de sua igreja e suplicou a Deus com lágrimas amargas que transformasse o coração dos filhos, arrancando deles a sede de vingança. E numa oração que demonstrava a profundidade de seu amor materno, pediu que, se fosse da vontade divina e não houvesse outra solução, ele os chamasse para a eternidade antes que cometessem um pecado tão grave que pudesse condenar suas almas. E assim aconteceu de forma rápida e implacável. Os dois filhos contraíram peste bubônica, a morte negra que assolava a Europa medieval. Em poucos dias, ambos faleceram nos braços da mãe, que os viu partir deste mundo com os corações purificados,
tendo pedido perdão pelos pensamentos de vingança antes de entregar suas almas a Deus. Privada agora da presença dos pais, do marido e dos 2 filhos, Rita passou a experimentar uma solidão tão profunda e absoluta que parecia estar vivendo num deserto emocional. Aos 40 anos de idade, encontrava-se completamente só no mundo, sem família, sem perspectivas humanas de companhia ou consolação. Era uma viúva pobre numa sociedade que oferecia poucos caminhos para mulheres em sua situação. Sua resposta a essa desolação total foi abraçar a penitência e a oração como companheiras constantes de sua nova vida. Foi nesse tempo de luto profundo que ela redescobriu um lugar que se tornaria sagrado para ela, o topo de uma montanha rochosa, conhecida como Scoppio della Preghiera, o rochedo da oração. Esse lugar selvagem e isolado tornou-se seu refúgio espiritual favorito, onde podia gritar sua dor para Deus sem que ninguém a ouvisse. A pedra em que ela se ajoelhava para rezar foi posteriormente recolhida com veneração e mantém-se preservada até hoje na cidade de Cássia, guardada como uma relíquia preciosa. Ali, em silêncio absoluto e contemplação que durava horas, renasceu gradualmente em seu coração o desejo antigo de ingressar na vida religiosa. Era como se Deus estivesse chamando-a através do sofrimento para uma entrega total. Mesmo ciente dos obstáculos quase intransponíveis que enfrentaria, uma viúva de 40 anos, sem dote, com passado familiar conturbado, não desistia de seu sonho. Perseverava em seus pedidos a Deus com uma fé ardente e oração constante que beirava a obsessão sagrada. Determinada a seguir essa vocação tardia, mas intensa, Rita dirigiu-se ao mosteiro de Santa Maria Madalena, das Irmãs Agostinianas em Cássia. Era um convento conhecido pela rigidez de suas regras e pela seletividade na admissão de novas postulantes. No entanto, sua situação era ainda mais complicada, por conta do passado violento de Paolo e dos conflitos sangrentos entre seus cunhados e os assassinos dele, que ainda dividiam a cidade em facções inimigas. Sua entrada foi categoricamente recusada 3 vezes consecutivas. As religiosas temiam que a admissão de Rita pudesse trazer conflitos e vinganças para dentro dos muros sagrados do mosteiro. Era uma recusa dolorosa, mas compreensível dentro do contexto social da época. A admissão só seria autorizada após uma reconciliação pública e formal entre todas as famílias envolvidas nas antigas inimizades, algo que parecia humanamente impossível de ser alcançado. Estima-se que essa reconciliação miraculosa tenha finalmente ocorrido por volta de 1407 ou 1413, quando Rita já contava com aproximadamente 32 anos de idade. O que conseguiu unir famílias inimigas não foram negociações políticas ou pressões sociais, mas a própria santidade de Rita, que tocou os corações mais endurecidos. Segundo uma tradição antiga e venerável, preservada nos arquivos do mosteiro, a forma como Rita finalmente ingressou no convento foi marcada por um prodígio que deixou todas as religiosas em estado de choque reverencial. Conta-se que, enquanto rezava sobre sua rocha de costume numa noite de lua cheia, foi envolvida por uma intervenção celestial que desafiava todas as leis da física. Seus 3 santos protetores, Santo Agostinho, fundador da ordem, São João Batista, precursor do Cristo, e São Nicolau de Tolentino, conhecido por seus milagres, teriam aparecido diante dela envoltos em luz sobrenatural. Sem que ela compreendesse completamente o que estava acontecendo, sentia-se elevada pelos ares, numa experiência que transcendia o mundo material. Foi assim levada, através dos céus noturnos, até o interior do mosteiro fechado. Mesmo com todas as portas trancadas com ferrolhos pesados e muros altos protegendo o claustro, as religiosas a encontraram pela manhã ajoelhada no centro do pátio interno, rezando com lágrimas nos olhos. Diante de tão extraordinário sinal, que não podia ter explicação humana, não hesitaram em acolhê-la definitivamente entre elas. Era clara a vontade de Deus. Após ser admitida no mosteiro através deste milagre impressionante, Rita entregou-se inteiramente à vida religiosa com uma intensidade que impressionava até mesmo as irmãs mais experientes. Aceitou com humildade absoluta e generosidade heróica todas as etapas da formação religiosa, por mais difíceis que fossem.
Desapegou-se completamente de todos os bens materiais que ainda possuía, entregando tudo aos pobres, e aprofundou-se tanto no estudo da Sagrada Escritura quanto na vivência rigorosa da regra de Santo Agostinho. Tudo em sua conduta demonstrava uma obediência exemplar que servia de modelo para as outras religiosas. Finalmente, num momento de alegria espiritual indescritível, consagrou-se de modo definitivo ao Senhor, professando os votos perpétuos de pobreza, castidade e obediência diante do altar-mor do mosteiro. Como religiosa consagrada, Rita destacava-se por um fervor religioso e uma disciplina pessoal que beiravam o sobrenatural. Era sempre a primeira a despertar para as orações matinais, mesmo nos invernos mais rigorosos, e a última a deixar a capela após as orações noturnas. Comparecia a todas as atividades da comunidade com pontualidade e dedicação exemplares, querida por todas as irmãs, que a viam como uma madre espiritual. Possuía uma capacidade singular de tocar os corações mais endurecidos e vivia com uma confiança total na providência divina que impressionava a todos. Mesmo quando o mosteiro passava por dificuldades materiais, ela mantinha uma serenidade que contagiava toda a comunidade. Sua cela conventual refletia perfeitamente sua alma desprendida de qualquer vaidade ou conforto terreno. Possuía apenas uma cama simples de tábuas, um crucifixo tosco de madeira e algumas imagens da paixão de Cristo pintadas em pergaminho. Dedicava-se ao jejum com uma frequência que preocupava as superioras e submetia-se voluntariamente a severas práticas de penitência que incluíam cilícios, disciplinas e vigílias prolongadas. Vivendo intensamente a verdade do versículo bíblico, do coração atribulado está perto o Senhor, a trajetória terrena de Rita foi marcada por incontáveis sinais da presença divina que se manifestavam de formas extraordinárias. Desde a infância, com o episódio misterioso das abelhas brancas, até o toque sobrenatural dos sinos no instante exato de sua morte, Deus parecia acompanhar cada passo de sua jornada com prodígios que desafiavam o entendimento humano. Em determinado momento de sua vida religiosa já madura, a Madre Priora propôs-lhe um exercício aparentemente absurdo, mas destinado a desenvolver ainda mais a virtude da obediência cega que caracteriza os verdadeiros santos. Ordenou que Rita regasse diariamente um galho completamente seco e morto que havia no jardim do mosteiro, uma tarefa que aos olhos humanos parecia inútil e até mesmo ridícula. Rita, com uma fidelidade absoluta que não admitia questionamentos internos, cumpriu a tarefa aparentemente insensata, sem jamais questionar sua utilidade. Todos os dias, durante meses, carregava a água fresca do poço e molhava cuidadosamente aquele ramo morto, como se estivesse cuidando da planta mais valiosa do mundo. As outras religiosas observavam com curiosidade e algumas até com pena dessa obediência que parecia excessiva. Com o tempo, o que parecia humanamente impossível aconteceu diante dos olhos atônitos de toda a comunidade. O ramo morto, que deveria ter apodrecido com tanta água, começou a dar sinais de vida. Primeiro surgiram pequenos brotos verdes, depois folhas viçosas e, finalmente, flores e frutos abundantes. Havia relatos que afirmam ter nascido dali uma ameixeira robusta e produtiva. Porém, segundo uma tradição ainda mais antiga e venerável, preservada nos arquivos secretos do mosteiro, trata-se de uma videira milagrosa que, mesmo após 5 séculos de existência, ainda permanece viva e produtiva no claustro do mosteiro de Cássia, desafiando todas as leis da botânica e servindo como testemunho perene da obediência heróica de Santa Rita. Além de toda a dor já vivida ao longo dos anos, a perda dos pais, o martírio do casamento, a morte violenta do esposo, o falecimento dos filhos, Rita desejava participar de forma ainda mais íntima e corporal dos sofrimentos da paixão do Senhor Jesus Cristo. Esse pedido constante e ardente tornou-se o centro de muitas de suas orações mais fervorosas, pronunciadas durante horas de adoração diante do Santíssimo Sacramento. E no ano de 1432, numa sexta-feira santa que ela jamais esqueceria, enquanto meditava em profundo recolhimento diante de um crucifixo antigo na capela do mosteiro, uma graça extraordinária e dolorosa lhe foi concedida.
Durante essa contemplação mística, que durou várias horas, sentiu um dos espinhos da coroa de Cristo perfurar fisicamente sua testa, causando-lhe uma chaga profunda e permanente. Muitos biógrafos e testemunhas oculares narram que a ferida era extremamente dolorosa, sangrava com frequência assustadora e, paradoxalmente, exalava um odor desagradável que se tornava insuportável para as pessoas próximas. Esse aspecto negativo do milagre obrigou Rita a permanecer isolada das demais religiosas durante a maior parte do tempo, vivendo numa solidão ainda mais profunda dentro do próprio mosteiro. Era uma cruz adicional que ela carregava com paciência heróica. Ao mesmo tempo em que recebia uma graça mística extraordinária, essa mesma graça a afastava da convivência humana. Curiosamente, a ferida desapareceu apenas por um breve período, justamente quando Rita viajou a Roma em 1446 para participar da canonização solene de São Nicolau de Tolentino, seu santo protetor. Na teologia católica, para aqueles que creem verdadeiramente em Cristo, a morte não é vista como fim, mas como transformação gloriosa. Por isso, os cristãos chamam a morte de Páscoa, passagem para uma vida nova e eterna. E a Páscoa de Santa Rita deste mundo foi cercada por sinais extraordinários que impressionaram até mesmo os mais céticos. Após regressar da viagem a Roma, onde havia experimentado uma alegria espiritual indescritível durante a cerimônia de canonização, a chaga em sua testa voltou a abrir-se misteriosamente e permaneceu sangrando continuamente por 7 longos anos. Durante os últimos 4 anos de sua vida terrena, debilitada por uma tuberculose progressiva e pelos sofrimentos físicos contínuos, além das penitências voluntárias que jamais abandonou, Rita permaneceu acamada em sua cela austera. Mas mesmo nesse tempo de dor física extrema e limitações corporais severas, Deus continuou manifestando sua presença através de sinais consoladores que enchiam de esperança não apenas Rita, mas toda a comunidade religiosa. Durante sua longa enfermidade, que ela suportava com paciência angelical, passou a receber visitas de pessoas devotas que vinham solicitar suas orações e buscar conselhos espirituais. Certa vez, ao despedirem-se após uma dessas visitas tocantes, os visitantes perguntaram-lhe com carinho se ela desejava alguma coisa que pudessem providenciar para tornar menos penosos seus últimos dias de vida. Rita, com a simplicidade que sempre a caracterizou, sorriu docemente e fez um pedido que pareceu completamente impossível. Queria uma rosa fresca do jardim de sua antiga casa em Rocca Porena, onde havia nascido mais de 60 anos antes. Era pleno inverno europeu, com neve cobrindo toda a região montanhosa, e o pedido pareceu fruto de delírio causado pela febre alta ou pela proximidade da morte. Rosas não florescem em janeiro, especialmente sob camadas de gelo. No entanto, movidos por uma curiosidade inexplicável ou talvez por uma inspiração divina que não compreendiam completamente, os visitantes decidiram fazer a longa caminhada até a casa abandonada. Chegando ao local depois de horas de caminhada pela neve, depararam-se com um espetáculo que desafiava todas as leis da natureza. Ali, no jardim coberto de neve e gelo, encontraram uma rosa belíssima completamente desabrochada, como se fosse plena primavera. Suas pétalas vermelhas contrastavam dramaticamente com a brancura da neve ao redor, criando uma imagem de beleza sobrenatural. Levaram-na com profunda reverência até o mosteiro de Cássia e a entregaram à santa moribunda, que a recebeu com lágrimas de gratidão nos olhos. O perfume da rosa encheu toda a cela e parecia carregar consigo um alívio para seus sofrimentos físicos. Os visitantes, ainda impressionados com o milagre que haviam presenciado, perguntaram então se ela desejava mais alguma coisa. Rita sorriu novamente com aquela doçura que a caracterizava e fez outro pedido aparentemente impossível. Queria 2 figos maduros do mesmo jardim abandonado. Figos em pleno inverno, sob a neve, pareciam ainda mais impossíveis que a rosa. Mas, encorajados pelo primeiro milagre, os visitantes retornaram determinados à casa distante. Ao chegarem novamente ao jardim gelado, encontraram exatamente o que Rita havia pedido. 2 figos perfeitamente maduros e suculentos pendiam de um galho coberto de gelo,
desafiando novamente todas as leis naturais. Era como se o próprio Deus estivesse atendendo aos últimos desejos terrestres de sua serva fiel. Percebendo através de sinais místicos que apenas ela compreendia que o momento de sua partida definitiva deste mundo estava se aproximando, Rita pediu com serenidade o sacramento dos enfermos, chamado naquela época de extrema unção. Era o último rito que prepararia sua alma para o encontro com o esposo celestial que havia amado acima de tudo durante toda a vida. No dia 22 de maio de 1447, numa manhã de primavera que contrastava com o inverno de sua alma sofredora, Rita entregou serenamente sua alma a Deus após uma agonia breve, mas intensa. Suas últimas palavras foram uma oração de agradecimento pela vida de sofrimentos que havia recebido e um pedido de intercessão pelos pecadores de todo o mundo. No instante exato de sua morte, um fenômeno sobrenatural assombrou todo o mosteiro e a cidade de Cássia. Os sinos da igreja começaram a tocar por si mesmos sem que ninguém os tocasse, anunciando para toda a região que uma santa havia acabado de partir deste mundo. O som bronze ecoava pelas montanhas como um canto celestial. Simultaneamente, um perfume intenso e inexplicável de rosas frescas invadiu não apenas sua cela, mas todo o convento, permanecendo no ar por dias consecutivos. Abelhas negras, as chamadas abelhas Neri, que só existiam naquela região, invadiram o mosteiro em quantidade extraordinária, lembrando o milagre de sua infância, mas agora como sinal de sua glorificação. Sua cela simples encheu-se de uma luz incomum que não tinha fonte natural identificável. E, finalmente, diante dos olhos maravilhados das religiosas que a velavam, a ferida dolorosa de sua testa se fechou completamente, deixando apenas uma marca luminosa que parecia irradiar santidade. O corpo de Santa Rita não foi sepultado na terra como era costume, mas colocado reverentemente numa caixa de madeira de cipreste, que posteriormente foi destruída por um incêndio devastador. Contudo, de maneira absolutamente milagrosa que desafiou até mesmo os mais céticos, o corpo permaneceu completamente intacto, sem sinais de decomposição, como se estivesse apenas dormindo. Foi então transferido para um sarcófago de madeira finamente trabalhado, confeccionado por Cesco Barbari, um carpinteiro local conhecido por sua habilidade artística. Em 1457, o renomado artista Antônio da Nárcia decorou o esquife com pinturas extraordinárias, que representam a santa exatamente tal como ela era ao morrer, constituindo assim a mais antiga imagem conhecida e autêntica de Rita. Atualmente, quase 6 séculos depois de sua morte, seu corpo ainda repousa incorrupto em uma urna de vidro na majestosa Basílica Nova de Cássia e pode ser visitado por milhões de devotos que chegam de todos os continentes. Sua face serena continua a impressionar os visitantes, mantendo uma expressão de paz que transcende a morte. Apesar das inúmeras graças extraordinárias e prodígios impressionantes atribuídos constantemente à sua poderosa intercessão por devotos de todo o mundo, Rita só foi oficialmente beatificada muitos anos depois de sua morte. Isso aconteceu em 16 de julho de 1627, pelo Papa Urbano VIII, que conhecia detalhadamente sua história por ter sido bispo de Spoleto, diocese da qual Cássia faz parte. Foram necessários mais 273 anos de investigações rigorosas e análises de milagres, até que em 24 de maio de 1900, o Papa Leão XIII a canonizasse solenemente na Basílica de São Pedro, diante de milhares de fiéis vindos de todo o mundo. Para o povo simples, no entanto, ela já era considerada santa desde sua morte em 1447, sendo venerada como modelo perfeito de fé, paciência e fortaleza nas adversidades. Entre os muitos milagres documentados e atribuídos oficialmente a ela ao longo dos séculos, gostaria de destacar apenas os 3 que foram rigorosamente investigados e formalmente reconhecidos no decreto oficial da canonização papal, representando apenas uma pequena amostra de seu poder intercessório. O primeiro milagre reconhecido consiste naquele perfume sobrenatural e agradável que emana continuamente dos restos mortais da santa, cuja existência é confirmada por inúmeras testemunhas confiáveis ao longo de mais de 5 séculos.
Segundo o decreto oficial, duvidar desse fato seria absurdo, pois é constantemente verificado. Além disso, nenhuma causa natural pode ser identificada para a existência desse odor celestial, como demonstram as pesquisas científicas realizadas por especialistas. Este perfume difunde-se de uma maneira que está acima das leis usuais da natureza, convencendo-nos de que essa fragrância tem sua origem numa intervenção divina permanente. O segundo milagre aconteceu com Elizabeth Bergamini, uma jovem que corria o risco iminente de perder completamente a visão devido à varíola, doença que causava cegueira irreversível. Seus pais, assegurados pelos melhores médicos da região de que a condição da criança era tão séria que a ajuda médica convencional seria completamente inútil, decidiram em desespero enviá-la ao convento agostiniano de Cássia, suplicando fervorosamente a Santa Rita que livrasse sua filha da cegueira permanente. Chegando ao convento em estado lastimável, a criança foi vestida com um hábito religioso em homenagem à santa e permaneceu em oração constante diante de seus restos mortais. Depois de 4 meses de súplicas incessantes, Elizabeth anunciou subitamente que estava conseguindo enxergar perfeitamente. Juntamente com as religiosas emocionadas, ela começou a dar graças a Deus, que havia operado tal milagre através da intercessão poderosa de Santa Rita. O terceiro milagre reconhecido oficialmente aconteceu com Cosimo Pellegrini, um homem idoso que sofria de problemas estomacais tão graves e progressivos que os médicos haviam perdido completamente a esperança de recuperação. Sua condição deteriorava-se rapidamente, causando dores atrozes e impedindo-o de se alimentar adequadamente. Retornando um dia da igreja, depois de ter orado diante de uma imagem de Santa Rita, ele sentiu-se tão fraco com um novo ataque violento de sua doença que quase morreu ali mesmo. Os médicos, reconhecendo a gravidade extrema do caso, ordenaram que ele recebesse imediatamente os últimos sacramentos, pois sua morte parecia iminente. Ele os recebeu na cama, com toda a aparência da morte que se aproximava inexoravelmente. Sua respiração estava irregular, o pulso fraquíssimo, e a família já se preparava para o pior. De repente, numa visão que mudaria sua vida para sempre, ele viu Santa Rita aproximar-se de seu leito, envolvida numa luz suave e consoladora. A santa parecia cumprimentá-lo com um sorriso maternal e tocou delicadamente sua testa febril. Naquele instante, uma sensação de calor benéfico percorreu todo o seu corpo debilitado. Logo em seguida, de forma absolutamente inexplicável para a medicina da época, sua antiga força física e apetite retornaram completamente. Em pouco tempo, esse homem que estava às portas da morte conseguia realizar trabalhos pesados, como se fosse um jovem robusto, embora já fosse um septuagenário. O milagre foi tão evidente e duradouro que impressionou toda a comunidade médica local. Estes 3 milagres oficiais representam apenas uma pequena amostra do poder intercessório de Santa Rita, que continua operando prodígios extraordinários na vida de milhões de devotos espalhados pelos 5 continentes. Sua fama como advogada das causas impossíveis não é apenas tradição popular, mas realidade comprovada por incontáveis testemunhos ao longo de mais de 5 séculos. Desde casos de cura de doenças consideradas incuráveis, passando por reconciliações familiares que pareciam impossíveis, até soluções para problemas financeiros desesperadores, Santa Rita continua mostrando que nada é impossível para quem confia verdadeiramente na misericórdia divina. Ela conhece intimamente a dor humana porque a viveu em todas as suas formas mais intensas. Sua vida foi um calvário constante que ela transformou em escada para o céu. Cada sofrimento aceito com amor, cada lágrima oferecida em silêncio, cada humilhação suportada com paciência, tornaram-se sementes de santidade que hoje florescem em milagres pelo mundo inteiro. Por isso, ela é chamada de Santa das Causas Impossíveis, porque experimentou pessoalmente que não existe situação humana tão desesperadora que escape ao poder transformador de Deus. Quando perdeu todos os entes queridos, quando foi humilhada no casamento, quando viu seus filhos morrerem em seus braços, quando sofreu a dor física da chaga na testa, Rita poderia ter se revoltado contra Deus ou perdido a fé, mas escolheu o caminho oposto.
transformou cada cruz numa oferenda de amor, cada sofrimento numa oportunidade de crescimento espiritual. Por isso, qualquer pessoa que esteja vivendo um momento de desespero pode recorrer a ela com absoluta confiança. Ela compreende a dor do abandono, conhece a angústia da solidão, experimentou o peso da perda e a amargura da injustiça. Não existe sofrimento humano que seja estranho ao seu coração materno e compassivo. Sua oração mais famosa, transmitida através dos séculos, resume perfeitamente sua mensagem de esperança. Ó Santa Rita de Cássia, advogada dos casos desesperados e impossíveis, refúgio dos aflitos, estrela que guia os perdidos no oceano tempestuoso da vida, eu me prostro diante de vós pedindo socorro. Sede minha advogada nesta causa que tanto me aflige e que parece não ter solução humana. Esta oração, rezada por milhões de pessoas em todo o mundo, continua obtendo respostas extraordinárias. Não porque Rita seja uma espécie de mágica celestial, mas porque sua intercessão poderosa nos conecta diretamente com o coração misericordioso de Jesus Cristo, que ela amou acima de tudo durante toda a sua existência terrena. Sua festa é celebrada no dia 22 de maio, data de sua morte, mas sua intercessão pode ser invocada a qualquer momento, em qualquer lugar, por qualquer pessoa que esteja enfrentando dificuldades aparentemente insuperáveis. Ela é especialmente invocada por esposas em dificuldades matrimoniais, mães preocupadas com filhos problemáticos, viúvas desamparadas e todas as pessoas que enfrentam situações que a medicina, a justiça ou as soluções humanas convencionais não conseguem resolver. O Santuário de Cássia, na Itália, recebe anualmente mais de 1 milhão de visitantes de todas as nacionalidades e religiões, que chegam ali carregando suas dores, esperanças e pedidos mais urgentes. As paredes do santuário estão cobertas de ex-votos, objetos deixados por pessoas que alcançaram graças através de sua intercessão, testemunhando assim a continuidade de seus milagres nos tempos modernos. Mas não é necessário viajar até a Itália para receber sua ajuda poderosa. Santa Rita está presente onde quer que haja um coração aflito que a invoque com fé sincera. Sua rosa, símbolo de esperança e renovação, continua florescendo nos invernos mais rigorosos da alma humana, lembrando-nos de que Deus jamais abandona aqueles que nele confiam. A devoção a Santa Rita espalhou-se pelo mundo inteiro de forma extraordinária. No Brasil, existe um número impressionante de igrejas, capelas e santuários dedicados a ela. Milhares de crianças recebem seu nome como batismo, e sua novena, rezada tradicionalmente durante 9 dias consecutivos, é uma das mais populares entre os católicos brasileiros. Sua iconografia tradicional a representa segurando uma rosa, símbolo do milagre do inverno, ou mostrando a chaga em sua testa, sinal de sua participação mística na paixão de Cristo. Frequentemente aparece também com um crucifixo, lembrando sua devoção profunda ao Cristo sofredor, ou com os instrumentos da paixão, simbolizando sua união íntima com os sofrimentos do Salvador. Os estudiosos de sua vida destacam que Rita é um exemplo perfeito de como a santidade não está reservada apenas a pessoas especiais ou com vidas extraordinárias desde o nascimento. Ela foi uma mulher comum que viveu as experiências normais da condição feminina de sua época: filha, esposa, mãe, viúva. Sua santidade brotou exatamente de sua capacidade de viver cada uma dessas fases com amor, fé e entrega total à vontade de Deus. Isso torna sua figura especialmente atraente para as mulheres modernas, que encontram nela não apenas uma intercessora poderosa, mas um modelo de como é possível crescer espiritualmente, mesmo em meio às responsabilidades familiares, às dificuldades conjugais, às perdas dolorosas e às limitações impostas pela sociedade. Santa Rita ensina que não existem vidas pequenas ou insignificantes aos olhos de Deus. Cada sofrimento aceito com amor, cada oração pronunciada com fé, cada gesto de perdão oferecido com generosidade pode se tornar semente de santidade e fonte de milagres para outras pessoas. Sua mensagem ressoa com força especial em nossa época, marcada por tantas crises familiares, violência doméstica, abandonos e desesperanças.
Ela mostra que é possível transformar qualquer situação, por mais dolorosa que seja, numa oportunidade de crescimento espiritual e união mais profunda com Deus. Por isso, Santa Rita de Cássia continua sendo uma das santas mais veneradas e invocadas em todo o mundo católico. Sua intercessão transcende fronteiras geográficas, culturais e sociais, alcançando pessoas de todas as condições e idades que encontram nela uma mãe espiritual, uma amiga fiel e uma advogada incansável junto ao trono de Deus. E você que está lendo ou ouvindo esta história extraordinária de fé e perseverança, já teve alguma experiência especial com Santa Rita de Cássia? Algum milagre, graça recebida ou momento em que sentiu sua proteção maternal em meio às dificuldades? Ou talvez tenha uma oração especial ou promessa que gostaria de compartilhar com nossa comunidade de fé. Fique completamente à vontade para escrever nos comentários sua experiência pessoal com essa santa tão querida e poderosa. Seu testemunho pode ser exatamente a palavra de esperança que alguém precisa ouvir hoje. Uma semente de fé que Deus quer plantar no coração de outra pessoa através de sua coragem de compartilhar. Lembre-se de que não existem testemunhos pequenos ou insignificantes quando se trata da ação de Deus em nossas vidas. Desde a cura de uma simples dor de cabeça até a resolução de problemas familiares complexos, tudo é importante quando visto através dos olhos da fé. Santa Rita nos ensina que Deus se importa tanto com nossos pequenos sofrimentos quanto com nossas grandes tragédias. Que Deus abençoe abundantemente sua vida e sua família, concedendo-lhe todas as graças necessárias para viver com paz e esperança, mesmo diante das dificuldades. Que Santa Rita de Cássia, essa mulher extraordinária que transformou uma vida de dores numa escada para o céu, interceda por você junto ao coração misericordioso de Jesus Cristo. E que sua rosa de esperança continue florescendo em seu coração, lembrando-lhe sempre de que nada é impossível para quem confia verdadeiramente no amor infinito de Deus. Santa Rita de Cássia, advogada das causas impossíveis, rogai por nós.